Olá, vamos então. Olá a todas. Olá. E aí, gurias? Só mulheres? Opa! Então tá, boa noite. Oiê! Olá, gurias. Muitas mulheres. Vamos aguardar então o Fernando, né? Eu entrei um minutinho antes das 7, só pra ver se estava tudo ok. Vamos aguardar então o Fernando, daí ele faz o convite e aí já damos prosseguimento à nossa live. Espero que tenham gostado da primeira live, acho que sim, né? Teve uma boa repercussão a nossa primeira. Então vamos aguardar o Fernando, aí nós já damos seguimento então. Olá! Olá, olá. Muito obrigada, Renata. Que bom. Quem não teve oportunidade de ver a live ao vivo, nós deixamos ela no IGTV, né? Da Kriegs. Então dá pra ver também a primeira. Eu deixaria essa segunda também. Vamos ver. Cadê meu companheiro de live, Fernando? Obrigada, nosso ex-diretor, colega perito. Muito obrigada. Opa, chegou o Fernando. Fernando, eu já estava aqui. Vamos lá, que o pessoal tá nos esperando. Vamos lá, então. O Fernando já pediu o convite. Estamos aguardando ele agora. Então. No momento que ele entra, nós já começamos. Olá! Olá, 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 boa noite, boa noite. Oi, oi, Bel. Olá, tudo bom? Tudo E jóia, tudo aí, jóia. Fernando, tudo bem? Tudo legal, tudo legal. Tudo certinho? Boa noite. Boa noite, boa Nossos noite, boa colegas já noite. estão entrando. Então tá, não deu nem pra sentir saudade, né, Fernando? Uma semana só, né? É verdade, a gente não se via há quase uma década, então É verdade, não chega tanto, a gente se viu nesse meio tempo. mais ou menos isso. Verdade. Então tá. Acho que sem mais delongas, né, Fernando? Porque o assunto tem muito assunto, né? Então podemos fazer como fizemos na live passada. Eu faço uma apresentação rápida, tu faz uma apresentação rápida, eu introduzo o assunto, tu dá continuidade. Pode ser? Tá legal, combinado. Então, assim, para aqueles que não estiveram na nossa primeira live, que já está no IGTV, meu nome é Clarissa Borer, eu sou perita criminal do IGP, trabalho já há 11 anos no IGP, sou lotada no posto de criminalística de Santo Ângelo, faço atendimentos de local. Então, eu atendo locais de homicídio, suicídio, acidente de trânsito, perícias mecânicas, explosões, sequestros, acho que eu não tinha falado de sequestro semana passada. E a gente atende 94 municípios aqui na nossa região. Então, eu sou formada em Direito, já advoguei, já fui policial civil aqui do nosso estado. E então, seria basicamente isso, um pouco mais rápido, porque a gente se apresentou na primeira live, né? Deixo à vontade agora o Fernando para fazer a apresentação, depois eu retomo o assunto. Vai lá. Então tá, boa noite, Perito Kleber Miller, nosso antigo diretor, né, que está aqui nos saudando e nos prestigiando. Eu sou o perito Fernando Ipar, ingressei junto com a Clarissa no IGP e ingressamos na Polícia Civil juntos também. A gente fez essa mudança mediante novo concurso. A gente entrou na Polícia Civil em 2007 e em 2009 a gente ingressou no IGP. Todo esse histórico já consta da primeira live. Eu trabalhei 7 anos em um local de crime, sou graduado em Direito, né? Tenho uma especialização em processo penal. Eu adquiri em 2016, ou seja, eu estou bastante desatualizado. Foi uma surpresa até enfrentar os tópicos do pacote anticrime aí, ver que tem muita coisa que nos é Mudou atinente. bastante. Trabalhei 7 anos no local de crime,
no plantão aqui em Porto Alegre. Fui corregedor, a convite, inclusive, do perito Kleber Miller. E na gestão atual da perita Heloísa, eu fui cedido no início de 2019, na verdade. Fui cedido para a Secretaria de Segurança Pública, trabalhei um ano e meio no Departamento de Inteligência. E agora estou de volta para o Departamento de Criminalística, trabalhando no disparo de funcionamento de armas de fogo. E sem mais delongas, devolvo para ti, Clarissa, para introduzir aí o tema. Né? Tu que cantou essa pedra na primeira live, e então, por favor, desenvolva e aquilo que eu puder Sim, senhor. Pois é. Não, eu sugeri uma segunda live, mas pelo visto não foi só uma ideia minha, o pessoal gostou, né? Então, a gente sugeriu, né, esse tema, o pessoal da Kriegs gostou, agradecendo novamente a Kriegs, da pessoa da Ana e da Clarissa que fizeram esse convite, mas estendendo a todos os demais colegas, então, boa noite. Fizemos, então, uma live sobre perícia dentro do processo penal, explicamos como é que é o andamento dos nossos laudos periciais, desde o inquérito policial até uma sentença condenatória ou não. Então, a partir desse momento, né, nós quisemos trazer algumas situações do pacote anticrime, né? Então, assim, para eu não falar direto do pacote anticrime, o que nos interessa? Então, as perícias que a gente faz, elas fazem parte de uma prova. E essa prova está prevista no Código de Processo Penal. Então, a gente teve essa nova alteração, que é o pacote anticrime. Ele veio a partir de 2019 e com vigência agora no final de janeiro de 2020. Então, ele tem várias alterações, que fique bem claro. São alterações, para vocês terem uma noção, só para dar uma introdução no assunto, né? Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Penal Militar, Lei dos Crimes Hediondos, Lei de Improbidade Administrativa, que mais? Lei de Drogas, Identificação Criminal, são várias alterações. Então, o que a gente se propôs? A gente se propôs a falar das alterações que são pertinentes à perícia criminal. Nós tivemos uma live já, né, Fernando, com a Joseli, com o Lucas. Eu não tive a oportunidade de ver ao vivo, mas fiz questão de ver esse final de semana, né, uma live sobre cadeia de custódia. Então, não será hoje uma live especificamente de cadeia de custódia, mas nós iremos tangenciar esse tema, né, Fernando, porque é uma alteração bem importante. Eu até dei uma pesquisada, vi se os colegas tinham alguma formação jurídica, não tinham. Então, foi uma live excelente, eu gostei muito. Até quando eu perguntei para a Clarissa, eu disse, vem cá, algum deles em formação jurídica? Porque, assim, eles falaram muito bem. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho do viés jurídico, né? Porque eu acho que o objetivo, né, Fernanda, é a gente trazer essa questão dessa nossa formação jurídica, né? Trazer esse contraponto para os nossos colegas, tá? Uma questão... desculpa, até para referenciar tanto a Joseli quanto o Lucas, enfim, quanto outros colegas. E isso é uma coisa que eu percebi estudando o pacote anticrime e especialmente essa questão da cadeia de custódia, é que isso é mérito desses colegas também, embora eles não tenham formação jurídica específica, eles vêm tratando, inclusive, podemos considerar aí uma década, que eles já vêm tratando essa questão da cadeia de custódia no âmbito do IGP. Então, é um processo que já vem, ele já vem sendo construído há algum tempo. Então, assim como a gente tem aí um protagonismo na saída da Polícia Civil para se tornar um órgão autônomo de perícia, a gente também está tendo esse protagonismo como na implantação de uma cadeia de custódia na perícia criminal oficial, né? Ou como o texto legal coloca ali, na perícia oficial de natureza criminal. Então, a gente tem esse histórico já construído ao longo dessa uma década e trabalhando essa questão da cadeia de custódia. Então, muito do que... Eu não quero antecipar nada, não quero dar spoiler nenhum já logo no início, mas muito do que a gente vai tratar ao longo da live, e a gente vai dar enfoque nessas questões dos aspectos jurídicos, a gente identifica que tem... parece que foi uma coisa... Parece que veio de nós, mas a gente já está trazendo isso dentro do IGP, e isso é uma coisa
que institucionalmente é um motivo de orgulho para todos nós, né, que fazemos parte dessa instituição. Toca a ficha. E é bem interessante que uma das falas da Joseli, ela falou o quanto era difícil, né, escrever sobre isso, porque não tinha material, né? E eu fico pensando, né, como pra gente é fácil, depois que a gente vê a lei, todo mundo vira doutrinador, né? E realmente, assim, o protagonismo deles, não tendo uma lei, porque a lei ela é um instrumento normativo, é o que faz, bom, a gente vai fazer assim. E, coincidentemente, muito do que o artigo 158 do Código de Processo Penal está preceituando, o IGP já faz. Então, é algo incrível, assim, realmente, assim, quando eu fui ler e estudar, já estou estudando desde janeiro, né, porque tem outras leis que me interessavam e tal. E eu comecei a ver, quando eu cheguei na cadeia de custódia, no 158, eu disse, puxa vida, né, parece que o IGP já tinha previsto. Então, meus parabéns aos colegas envolvidos e direção que oportunizaram. Então, é o seguinte, o que é importante dessa alteração? Exames de corpo de delito, cadeia de custódia, perícias em geral. Vamos pegar um exemplo. Nós temos a ocorrência de um crime, tá? Então, esse crime, se ele deixa vestígios, a autoridade policial e os seus agentes têm que acionar a perícia criminal. Então, esses vestígios, eles têm que ser analisados. Eles têm que ser perpetuados, eles têm que ser coletados, eles têm que ser analisados. E muitas vezes, esse vestígio, ele tem que sair daquela cena de crime. Então, ele sai daquela cena de crime e ele percorre um caminho. Esse caminho é que se chama cadeia de custódia. Por exemplo, nós falamos do exame de corpo de delito, né? Então, assim, o exame de corpo de delito é um exame não vestígio. E eu acho bem interessante isso. Quando eu falo corpo de delito, muita gente acha que é um corpo de uma pessoa morta, né? Pode ser. Então, num homicídio, eu posso ter o corpo de delito, por exemplo, aquele corpo. Então, só para ficar bem claro, pode ser o corpo ou não. Por exemplo, num furto-arrombamento de uma porta para entrar numa casa, o que seria o corpo de delito? Aquela porta. Então, quando a gente falar corpo de delito, só para ficar bem clara essa explicação. Então, assim, havendo o exame, havendo o vestígio, tem que haver o exame e tem que haver um caminho que isso vai percorrer. Precisa que esse vestígio seja preferencialmente coletado por um perito criminal. E a lei, ela diz isso. Por que ela diz preferencialmente? Porque, como a Joseli falou na live, vou trazer falas dela que são extremamente importantes, né? Esse vestígio, ele tem que ser preferencialmente coletado por perito. Por quê? Né? Não seria, digamos assim, só pelo perito, porque tem situações que o perito não é acionado, o perito não tem condições de ir por questões de deslocamento, está atendendo local. Então, assim, o agente público, ele pode fazer essa coleta. E a partir desse momento, o que acontece? Ele tem que obedecer a um trâmite que hoje podemos falar que ele é processual, né, Fernando? Por que eu posso dizer que hoje a cadeia de custódia é um trâmite processual? Porque ela está prevista no Código de Processo Penal. Então, o que antes era uma diretriz, por exemplo, do nosso órgão, hoje é uma exigência da lei. Ela tem que ser feita a partir disso. Então, nós temos fases externas dessa cadeia de custódia e fases internas dessa cadeia de custódia. Quer continuar daqui, Fernando? O que tu acha? Não, eu até vou pegar o gancho da Joseli comentando ali, que é uma progressão do trabalho da Senasp em cadeia de custódia. Eu não estava lendo, desculpa, é difícil ler e falar. Enquanto tu fala, eu vou lendo. Então, tá, isso, ótimo, isso. A gente tinha combinado isso ou não. É verdade. Então, o interessante de ver isso é que esses grupos que esse grupo de trabalho, enfim, ele continuou mesmo com a mudança de direcionamentos de direções, de ideologias de governo, enfim, de composições legislativas e tudo mais. Ou seja, a gente conseguiu, e acho isso é importante, porque até comentei ali, no próprio pacote de crime, no artigo 133, lá que foi inserido no CPP, há uma referência, inclusive por extenso, a um Instituto Geral de Perícia, ou seja, ele faz uma menção ali, o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no 144. Ou seja, pelos órgãos
que até o momento são próprios de segurança pública previstos no 144. E tem esse nosso pleito da gente ingressar nesse 144 como um órgão próprio de segurança pública. Todavia, para não nos deixar de fora, ele faz referência nesse artigo, que é uma lei infraconstitucional, enfim, mas ela está regulando o processo penal, coloca lá que, além dos órgãos do 144, contempla para receber bens sequestrados durante o processo penal, né? Também o sistema prisional, o sistema socioeducativo, a Força Nacional e o Instituto Geral de Perícia. Ou seja, em algum momento a gente está inserido, inclusive, com um nome próprio, um nome que é nosso, que não é uniforme no Brasil, mas em algum momento a gente está citado ali como... e aí depois, em outras passagens, ou em outros dispositivos legais, coloca lá que é um órgão de perícia oficial de natureza criminal. Mas até o nosso nome está referenciado já numa lei infraconstitucional, enfim, mas que regula o processo penal. Então, para a gente ver, isso é um trabalho que vem e aí junta até aquela parte final da live passada, que a gente tem que se manter motivado, para a gente conseguir encontrar esses ecos e ver, olha, demorou, mas a gente tem um resultado aqui. A gente tem um resultado que a gente pode ser destinatário de bens apreendidos durante a investigação, durante o processo penal, enfim, e inclusive requisitar que esses bens comecem a fazer parte do recurso próprio do órgão para os trabalhos que ele desenvolve. E, Fernanda, tu viu que também ali no final do 158 fala os institutos de criminalística? Né? Instituto. Pois é, da Central de Custódia, que também é o nome, os institutos, né? Uhum. Bem interessante. Então, o que acontece? Aí, até para colocar a questão do capítulo 2, antigamente ele era só exame do corpo de delito e perícias em geral. Né? E aí, com o advento do pacote anticrime, se alterou, inclusive, o título desse capítulo para se colocar do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Ou seja, essa normatização do que é a cadeia de custódia, ela está dentro de um processo, está dentro do processo penal, e inclusive ela alterou um título de um capítulo dentro de um código de processo penal. Para a gente conseguir ver que essas pequenas intervenções, elas demonstram, primeiro, a importância que estão dando para o tema, e segundo, por tabela, a importância que a gente vai ter daqui para diante dentro do processo penal. Toca a ficha. Não, e a questão da responsabilidade. Vamos voltar para o nosso capítulo de provas. O que são provas? Prova testemunhal, depoimento de vítima, depoimento de acusado, bens apreendidos. Isso são todas provas. A única prova que precisa passar por um crivo é a prova técnica. E que crivo é esse, Fernando? A cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia, nós temos que olhar ela com muito respeito. Por quê? Porque se a prova técnica não passar pelo crivo da cadeia de custódia, ela é imprestável. Claro que nós temos atenuações dessa situação. Vou usar aquela expressão francesa de que se não há nulidade, se não há prejuízo, não há nulidade, Fernando. Peço licença, não sei falar francês. Pas de nullité sans grief. Então, para quem conhece esse princípio, né? Se não há prejuízo, não há nulidade. Ok, mas se a prova não passar pelo crivo da cadeia de custódia, por que ela é considerada imprestável? Porque ela vai cercear a liberdade de alguém. E para tu cercear a liberdade de alguém, tu tem que passar por princípios constitucionais, ampla defesa, contraditório, e se a cadeia de custódia não é preservada, tu não oportuniza isso às partes. Então, como é que um juiz vai fazer um decreto condenatório se a cadeia de custódia não foi respeitada? E trago uma informação importante, Fernando. Vou falando, daqui a pouco já te dou o espaço.
Eu achei um artigo de uma ministra do STJ, quem tiver interesse, não sei o nome da ministra, mas é fácil, só colocar revista 25 anos STJ. Essa ministra, ela trouxe uma situação das interceptações telefônicas. O que acontece? Inclusive, nós temos alterações. Muitas vezes as interceptações telefônicas são feitas, né? Vou pegar o exemplo dela, que foi na Polícia Federal. A Polícia Federal faz parte da Polícia Federal. Então, o perito federal fez a degravação daquilo que lhe interessava, tal, que achava pertinente, dos acusados, e mandou isso para o juiz. E aí o advogado da parte que estava sendo acusada precisou de outros elementos e tu não tinha esses outros elementos. Então, tu não tinha uma transcrição literal, eram só pedaços da conversa, e todos os pedaços eles eram sugestionados para fazer a condenação dessa pessoa. Então, o que essa ministra disse nesse artigo antes da nossa lei? Que não tinha como ser oportunizada a ampla defesa para o acusado, porque não existia cadeia de custódia daquilo. Então, a importância disso é imensa, porque, de repente, nós vamos fazer um trabalho e nós, deixe bem claro, né, Fernanda, não somos órgão acusatório e também não fazemos defesa. Nós somos um órgão que é imparcial. Mas vocês imaginam a gente fazer todo um trabalho tendencionado a um dos lados e aí o outro lado diz, não, mas aqui não foi respeitada a cadeia de custódia. E aí essa prova não vai ser aproveitada. Vai tu, Fernando. Tá. Enfim, tudo isso está sendo discutido com muita intensidade no universo jurídico, né? Sim. Uma das coisas que o pacote anticrime introduziu foi a questão do juiz das garantias. Tem muita gente não, mas enfim, a gente encontra ecos nisso dentro do universo jurídico, dizendo que não é exequível, enfim, que criar mais um juiz, criar mais uma função para o juiz, enfim, própria, um juiz de garantias, né, e que isso já é abrangido dentro do processo penal pela representação da polícia ou pelas requisições do Ministério Público ao crivo do juiz natural, enfim. Então, que essa inovação ela foi mal importada dentro de outros, trazida de outros sistemas jurídicos e inserida dentro do universo do processo penal brasileiro de uma forma não tão adequada. Todavia, está aí. E essa questão do juiz de garantias, eu apontei basicamente um juiz que vai validar justamente as representações da Polícia Civil e as requisições do delegado, né? E as requisições do Ministério Público para medidas que... e aí já vai introduzir na fase do procedimento essa questão do contraditório, da ampla defesa, né? São algumas das inovações presentes. E aí eu apontei aqui, dessa vez eu fiz um rascunhozinho para não fugir do tema. Né? Uma das funções do juiz de garantia é assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Também cumpre esse juiz de garantias deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Ou seja, a gente está dentro daquela fase inicial lá do procedimento, ainda a gente não está enfrentando o processo, o investigado ainda não é réu, não houve a denúncia, não houve o recebimento da denúncia, a gente está dentro de uma fase de procedimento. Foi introduzido ali uma figura judicial que, inclusive, pela disposição legal, ela não vai participar do processo, ela está ali no procedimento para garantir uma leitura constitucional das ações tomadas dentro da fase do procedimento e, inclusive, agora da perícia. Então, pode nomear, pode conceder, mediante representação das partes, pode conceder a presença de um assistente técnico.
e aí pode ser tanto do Ministério Público quanto da Defensoria. Da defesa. Uhum. Né? O que acontece? Ele não pode intervir no teu exame, nem na tua produção probatória, mas ele pode acompanhar, ele pode quesitar. A lei tornou legítima a presença dele, uma coisa que talvez já pudesse ser admitida, ou já era admitida, dependendo do juízo, enfim, mas agora, inquestionavelmente, é admitido, né, a presença de um assistente técnico, inclusive na fase do procedimento. Né? E isso é algo que nós, que militamos na perícia criminal, vamos ter que nos habituar e começar a trabalhar. Olha, pode começar, inclusive no procedimento, a aparecer quesitos, e aí talvez mais laudos complementares, em que a gente tenha que complementar já na fase do procedimento, já naquela parte pré-denúncia, né, na composição do inquérito, pode aparecer, inclusive, quesitos que a gente tem que responder já nessa etapa. Né? É isso. Devolvo para ti. Tá. Uma coisa que eu acho importante a gente falar também, para não ficar um pouco assim, a questão o que seria cadeia de custódia, né? Até porque não é uma coisa que a gente... Então, eu fui acionada com um local de morte, eu e o Fernando, nós temos essa experiência, né? A partir daquele momento, o primeiro agente público que se dá, né, por presença naquele local, ele já tem que fazer um isolamento, né? Então, eu sempre falo e rebato da questão dos cursos de formação, né? Aqui no interior, Fernando, ainda é muito comum tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar mexerem na cena de crime, assim, sabe? É bem complicado, parece que não fizeram curso, assim, o IGP tem que ter uma preocupação muito grande, porque a cadeia de custódia não é feita por eles, a cadeia de custódia é feita por nós. Então, se não está bem preservado, isso vai repercutir no meu trabalho depois. Então, a partir do isolamento, eu já tenho o início da cadeia de custódia. Então, por exemplo, trabalhar com corpo é mais fácil, né? Então, chegou lá, tem o corpo, eu preciso observar aquele corpo, eu preciso observar o local em que ele está, o local próximo, tentar falar numa linguagem um pouco mais leiga, assim, também, porque tem pessoas, assim, que estão aqui conosco, que às vezes não tem informação, não é perito, só para entenderem, né? Então, assim, eu tenho uma arma de fogo, eu tenho sangue, então eu preciso perpetuar. Ah, mas como é que tu tira o sangue de lá? Nós temos materiais para isso. Então, nós temos o material correto, eu tenho o acondicionamento correto, eu tenho que levar ele dentro de uma viatura. Aqui no interior, como é que funciona? Eu estou a 450 quilômetros de distância de Porto Alegre. Aqui no interior, nós não temos laboratório de perícia. Não é aqui no interior de Santo Ângelo. Aqui no Rio Grande do Sul, apenas Porto Alegre tem um laboratório de perícia. Então, todos nós que fazemos essa coleta, temos que enviar para esse laboratório. Então, até esse transporte, a gente tem uma fase que eles chamam, né, doutrinariamente, a fase externa. Depois, a gente tem a fase interna do órgão. Nesse momento, mas então tu não faz mais nada, tu só faz coleta disso, coleta daquilo? Não. Eu, por exemplo, eu não coleto o corpo. Então, como é que eu vou perpetuar aquele corpo? É feito fotografias. E meu trabalho, como é que eu vou perpetuar? Eu faço um laudo pericial, tá? Então, para ficar bem claro que existe essa fase externa, feita pelo perito de local, e essa fase interna, que aí sim, por exemplo, é o caminho percorrido a partir aqui da minha viatura, né? Santo Ângelo, Porto Alegre. Então, chegando lá, existe toda a cadeia de custódia lá também. Eu vou fazer agora um comentário, Fernando. Eu fiz um curso de coleta no passado, meu Deus, acho que faz 2 anos, mentira, 2 anos. O curso de coleta feito pelos colegas do laboratório, foi o perito Gustavo que estava ministrando a aula. E eu digo uma coisa, Fernando, como foi importante para mim aquele curso. Porque é o seguinte, eu fiz um curso de formação há 11 anos atrás. Eu preciso me reciclar. Não só por causa da lei, porque eu preciso saber o que está acontecendo de novidade. De repente, eu fazia um procedimento errado, então o problema nem era a cadeia de custódia, era a perita que estava fazendo alguma coisa errada. E me clarificou muito aquele curso, eu vim muito realizada e da importância que existe do órgão se preocupar, e essa preocupação a gente teve vários, né? Essas atualizações, para quê? Para a gente saber fazer.
Porque é o seguinte, essa cadeia de custódia basicamente é uma coleta feita, uma coleta remetida. Pode ser a coleta de uma arma de fogo, um projetil, sangue, algum tipo de secreção, alguma roupa, tá. Eu preciso saber acondicionar muito bem. Eu preciso ter um material muito bom para isso, aprender sobre transportes. Para mim foi muito importante. Ó, o perito deve registrar as alterações e essas não serão mais vistas como descuido. Exatamente, muito bom. É isso aí. A Joseli está nos pontuando. E assim, ó, isso eu quero deixar bem claro. Nós temos que ser atualizados. Claro, existe o curso, tem que ter a disponibilidade do perito em I também, mas para a gente poder qualificar esse trabalho. Por quê? Porque agora nós estamos na vitrine, a cadeia de custódia está aí. Os advogados vão bater em cima, com certeza. Porque o advogado, tu sabe, Fernando, tu advogado também, a gente procura a falha. E nós somos humanos, nós somos falíveis. Então, quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, menos isso vai acontecer. Pode continuar. Então, assim, só para pegar o teu gancho, depois eu vou contar um caso para dar uma descontraída. Perfeito. Um caso, né? Mas essa questão de procurar a falha, né? O que acontece? Existem a questão formal, né? No momento em que a cadeia de custódia está contemplada numa legislação, ela passa a ter requisitos formais legais ali. Ela deixou de ser um regramento interno da instituição, né? Exato. Em algum momento, as instituições vão ter que se moldar conforme o que a lei prevê, né? E, nesse sentido, as falhas que vão ser procuradas dentro do processo, elas serão falhas, inclusive, no que tange ao preenchimento das formalidades. Das formalidades. Daquele item custodiado. Então, o que acontece? Já se tem correntes, a inovação legislativa é do final de janeiro. Já tem correntes que estão abordando sobre a questão da nulidade absoluta e da nulidade relativa, por exemplo, do rompimento do lacre. Se o rompimento do lacre invalida por absoluta a prova, ou se as partes, no caso, a acusação e a defesa, elas têm que fazer prova desse prejuízo para a prova que está ali custodiada, né? E isso está fomentando discussões, e aí, aproveitando o teu gancho da live passada, olha, talvez uma cadeira de criminalística dentro dos cursos de formação. Essas discussões, elas estão surgindo agora em função dessa inovação do pacote anticrime, que exige que temas que não são próprios dos cursos de formação jurídica, que sejam discutidos agora. Então, o que acontece? A gente está vendo uma série de entendimentos que já foram discutidos em outras temáticas do direito começarem a ser introduzidas dentro desse debate da cadeia de custódia. Essa questão da presunção absoluta, da presunção relativa, de fazer prova do prejuízo, do prejuízo, do dano ao suporte material da prova, enfim, ou da fé pública do agente que rompeu o lacre, ou se o lacre foi rompido por uma degradação do material, enfim, todas essas questões vão acabar sendo discutidas também com toda aquela ênfase que é própria do direito, em se criar uma corrente radical para um lado, radical para o outro, e surgir no meio uma corrente eclética que faz um equilíbrio entre esses dois radicais, entre esses dois extremos. Um vai querer, não. A gente quer que romper o lacre é absoluto. Ficou o tempo todo sob a posse de um servidor público. Ele é o responsável pela custódia, ele tem que saber que ele não pode romper o lacre, ou se ele romper o lacre, ele tem que preencher um formulário dizendo qual foi a intenção de abrir o envelope de prova. E ele tem que ser apto, ele tem que ser capaz de romper ele tem que ser autorizado, ou ele tem que colocar numa situação excepcional por que ele rompeu, e tem que recondicionar essa prova, recustodiar essa prova num outro envelope de igual requisito, enfim, com uma outra numeração, enfim, aquele lá que está rompido,
que na verdade não é um lacre, enfim, é um envelope, né? O lacre íntegro ele vai acompanhar a prova, né, dentro de um outro envelope. E aí eu vou contar um caso, tá? Para distensionar, para distensionar a live. Porque é muito tenso, eu fiz, essa aqui são as minhas anotações, né? Tá? E eu fiz até um esqueminha no verso para explicar, e aí eu estava falando, eu fiz anotações sobre o plano da validade, eficácia e existência de uma norma jurídica, enfim, ou isso aplicado para a prova, mas esquece, vamos para um caso. O caso é o seguinte, eu fui chamado na madrugada para um atendimento no litoral de uma vítima que estava enterrada. E aí a gente chegou no local e a suspeita que a polícia já havia levantado naquele momento era de que a vítima tinha sido morta com as pás, com um golpe de pá. Era a única suspeita consistente, porque eles tinham identificado lá adiante, tem uma pá aqui do lado que tem um vestígio de sangue. E aí eu, tivemos que preservar a pá, não podia utilizar aquela pá para, né, desenterrar para cavar, e tivemos que fazer a escavação na mão e com uma enxada que a gente examinou, enfim, com reagente, com luz forense, enfim. Bom, não tem vestígio de sangue nessa... Dá para usar. Na enxada, essa enxada a gente vai poder usar. Então, a gente teve que preservar a pá e mandar a pá para... Eu mandei... eu tinha ingressado há pouco no IGP. Então, o que acontece? Eu mandei a pá inteira para o laboratório e em locais eu não me arriscava tanto assim a passar suave, enfim, para extrair, trocar de suporte o vestígio. Eu quebrava a parede e mandava o tijolo junto, o reboco, enfim. Eles brigam com a gente! Daí eles brigam! Eles brigam! Para que eu mandava o suporte inteiro, enfim. E o pacote anticrime está prevendo isso, que o suporte onde o vestígio está materializado, que ele seja examinado diretamente. Então, não, olha, eu sou um perito de local, eu sou do direito, eu não tenho expertise de laboratório, vou quebrar a parede e vou mandar a parede. Então, eu ia lá, recortava, fazia um quadradinho abrangente no vestígio, tirava o reboco e mandava, né? Colocava dentro do envelope, enfim, e mandava o reboco. Nesse caso, eu mandei a pá inteira, enfim, justamente para não arriscar, por exemplo, fazer a transferência do vestígio para um SWAB e perder material nesse processo. Não é a minha especialidade, eu vou mandar o material inteiro. Então, essa questão da promoção da educação continuada dentro do órgão de perícia, ela é muito importante. Então, a gente tem diversos colegas que buscam suas qualificações em outros treinamentos que podem muito bem agregar esse conhecimento para o nosso trabalho e difundir isso para a nossa instituição. É o caso até mesmo da live. Para mim, a gente conseguir trazer essa questão da cadeia de custódia e discutir isso com a audiência, com os colegas, e provocar essa discussão também no âmbito institucional é muito importante, né? E eu acredito que sim, a gente vai começar a participar dessas discussões, porque essas inovações que são próprias do universo do direito, elas nos tocam. E muitas vezes a gente precisa conhecer não só do direito material, né, como também do processo, para a gente não incorrer em um erro provocado, porque a legislação está prevendo a atuação de outros partícipes dentro da nossa atuação, que, embora não interfiram, de certa forma, eles são pessoas que, até o momento, não são completamente estranhas. Sim. Então, do mesmo jeito que nós devemos ser íntegros, e nosso compromisso é com a verdade, nosso compromisso é com a produção de uma prova isenta, sem tendência, sem nenhuma inclinação, sem nenhum apontamento que favoreça A ou B, e sim o compromisso com a prova, com a materialidade da prova isenta, né?
esses outros partícipes que passam a ser autorizados a atuar no procedimento e no processo, eles têm seus compromissos. Seja ele com a acusação, seja ele com a defesa. Né? E aí, deixa eu só pegar um gancho. Sim. Tu falou uma coisa interessante, ó. Seja com a acusação, seja com a defesa. Olha só que interessante. Às vezes as pessoas não entendem, né? Um homicida. O homicida ali confessou, ele tem que ter defesa, né? Sim, ele vai ter defesa, ele vai contratar um advogado, ou se ele não tiver condições financeiras, ele vai ter que ser assistido pela defensoria. E aí a defensoria, quando recebe aquele inquérito, barra processo, dependendo da fase que tá, ela tem que fazer a defesa daquela pessoa. Então ela vai buscar todos os subterfúgios. E o nosso laudo, o que é interessante? Ele é imparcial. Então, o nosso laudo, com certeza, ele pode ser usado para ambas as partes, dependendo, digamos assim, da sua técnica. Porque, às vezes, tu pode colocar uma frase... Eu já fui perguntada, por exemplo, em conclusões de laudo de acidente de trânsito, que eu disse que estava mal conservada, tal. O advogado não teve dúvidas, porque tudo... Eu disse que foi o acusado que tinha... invadido a pista contrária, ele tinha um teor alcoólico altíssimo, ele tinha confessado, estava tudo direitinho. O que a defesa disse? Ah, mas a senhora disse que as condições estavam assim. Então, isso não foi o fator do acidente de trânsito? Sim. Então, entendeu a frase dele? Eu disse que aquilo ali tinha também contribuído para o fato, a falta de condições da rodovia. E a defesa pegou aquilo para si. E por que a defesa pegou para si? Porque estava correto. Porque aquilo aí realmente contribuiu. Sim. Entendeu? E por que toda essa preocupação? Porque vai haver o cerceamento da liberdade de uma pessoa. Um decreto condenatório, no nosso ordenamento jurídico, ele tem cerceamento da liberdade de uma pessoa. Então, tu tem que fazer de tudo como advogado ou como defensor para defender. E aí que eu vou trazer a questão do viés garantista. Eu sei que pode ser uma palavra não tanto assim, íntima para as pessoas ou para os nossos colegas, mas a cadeia de custódia, ela tem um viés extremamente garantista. Ela é muito pro acusado, muito mesmo. Então, hoje, para tu ter um decreto condenatório com base na cadeia de custódia, essa cadeia de custódia tem que estar muito bem protegida. Então, se a gente faz um trabalho pericial que a gente observa que realmente aquela pessoa determina uma autoria, determina uma materialidade, não só um perito, mas vários peritos, né? Então, aquilo ali tem que ser tratado como uma flor. Porque senão o advogado, hoje o advogado de defesa, o defensor, Fernando, eu fiz essa interpretação, não sei se tu concorda, agora o teu momento também como estudioso, né? Nós somos estudiosos do direito. Eu disse, meu Deus, o viés mais garantista do pacote anticrime, que é extremamente repressivo. Tua opinião? Bom, estudando o pacote anticrime, eu busquei a colocação a expressão, enfim, eu extraí a expressão da imposição, da colocação de um garantismo integral. E aí, essa questão, a gente faz muito essa leitura, e a gente associa muito essa leitura do garantismo, da leitura constitucional, né, de normas penais, enfim, né, da questão do contraditório, da ampla defesa e tudo mais, né? Mas o garantismo, ele não tem só essa leitura. E aí, então, dentro do universo jurídico tem essa chancela do garantismo integral, que é a proteção não só que é a proteção da vítima, né? Sim. Não só essa tomada, essa leitura que se faz do garantismo do direito do réu, enfim. Não, o garantismo está aí, ele tem que ser aplicado integralmente, por quê? Porque o garantismo ele é consistente para a proteção de um Estado de direito. Porque essa questão é produzir a proteção não só do réu, como está se lendo, mas sim se lê também o garantismo como uma proteção da vítima e, por consequência, uma proteção de toda a sociedade. E é nesse contexto que a gente se insere. Olha, a perícia ela acaba surgindo como esse esteio, né, de garantia de quê? De uma garantia de uma imparcialidade. Olha, eu não posso omitir num laudo meu que a gente teve numa operação verão aqui um fato que né,
não vou dizer recorrente, mas uma circunstância né, que já aconteceu em outras oportunidades. Né? No verão, em Torres, né, na visitação das falésias, lá, enfim, o mar é imprevisível em algum momento, e as pessoas também, e em algum momento elas se arriscam muito mais na beirada do precipício, e em algum momento elas são buscadas pelo mar, enfim, e a gente não pode omitir num laudo que não há sinalização dentro daquele parque dizendo que, olha, esse é um local de risco. Sim, perfeito. Independente de quem vai utilizar isso. Se tu chega na beira de um precipício, não tem, e é um parque público ou um parque privado, independente do parque, mas se é um local aberto, né, que propicia a visitação, independente do tipo de exploração, é um parque de visitação, é uma exploração de negócio, né, e há um precipício, e tu olha ali e não tem uma placa dizendo, olha, esse é um local de risco, né, a gente tem que colocar isso no laudo. Independente de quem vai fazer uso dessa questão, se é a prefeitura para se defender, se essa prova vai ser emprestada lá adiante no processo cível para um componente indenizatório. Então, tem muita coisa que a gente coloca e precisa colocar. Invadiu a pista. Mas a pista não estava demarcada. Não, mas deveria estar. E é razoável, se aqui são sentidos opostos, a gente tem uma pista aqui e uma pista na direção contrária do outro lado. Olha, se tu passar da metade, tu invadiu a pista. Sim. Independente deveria ter essa demarcação, a gente vai ter que colocar no laudo, olha, deveria ter uma demarcação naquele trecho por uma obra de recapeamento da semana anterior. Ainda não foi feita a pintura. Bom, há mais uma responsabilidade a ser apurada, além daquela relacionada com o acidente. E o interessante também, né? Um dos princípios do processo penal, que é o princípio da verdade real, e nós sabemos, né, Fernando? Não existe isso. Não tem como nós sabermos o que aconteceu. Nós tivemos agora esse caso de bastante repercussão dessa gestante, aí a tal da amiga, e aí matou a gestante, abriu a barriga da gestante, tudo um caso de bastante repercussão. Por mais que ela confesse o que ela fez, nenhum juiz, nenhum perito, nenhuma parte vai saber o que aconteceu. Nós nunca vamos conseguir saber nada 100% de um crime. Então, o que a gente tem que tentar oportunizar com as nossas provas e obedecendo essa cadeia de custódia? A verdade possível. Sempre, e essa expressão não é minha, tá? É do professor Geraldo Prado. Bem interessante, quem tiver interesse, é só colocar no Google Geraldo Prado. Eu achei 2 livros dele. E um ele fala sobre cadeia de custódia. Joseli, Geraldo Prado, acho que tu vai gostar. E eu li uns trechos do livro, assim, pela internet mesmo. E ele disse, né, que a gente tem que buscar para a nossa prova a verdade possível. Porque a verdade real nós não vamos saber. Porque nem quem fez, tu não sabe se está mentindo. Por mais que a pessoa, entre aspas, confesse aquele crime. Sou eu? Minha vez? Tá, nessa questão da verdade, né? Tem uma máxima da questão do indúbio pro réu, né? E o pacote anticrime, não só o pacote anticrime, enfim, mas há discussões contemporâneas bastante pertinentes que elas estão trazendo a questão do para além da dúvida razoável. Então, então o que acontece? Muitas vezes, qual é o trabalho do perito? Reconstruir o passado através dos vestígios materiais deixados no local de crime. No presente, sim. Exato. Documentar isso num laudo para que isso seja, para que isso sirva no futuro, no presente ou no futuro, enfim, traz o passado, reconstrói, formula hipóteses e, né, se tenta trazer uma conclusão sobre em que circunstâncias aquele evento, né, de natureza criminal, de interesse pericial criminal, se deu. Né? O que acontece? Se trata dentro do processo penal dessa questão, dessa máxima do indúbio pro réu. Olha, não construiu uma convicção. Bom, se tu não tem uma convicção... Não, condena.
e isso beneficia o réu. Em algum momento, né, e isso está tomando corpo, bastante corpo no mundo jurídico contemporâneo, essa questão do para além da dúvida razoável, ou seja, tu constrói um conjunto probatório que ele é suficientemente capaz de afastar a dúvida razoável, embora ele não forme uma convicção inequívoca. E isso vai gerar uma discussão bastante grande por uma questão de se discutir antes disso a questão das provas, né? As séries, né? Oi, séries. Por, Tá aqui do meu lado. Desculpa. tudo jóia, tudo jóia. Por discutir a natureza das provas. O sistema de provas brasileiro ele não contempla a questão da prova tarifada, por exemplo. A gente não tem uma prova que vale mais do que a outra. Que pena, né, Fernando? Pois isso tem fatores a favor e fatores contra, enfim. Né? Mas se fosse tarifado e a prova pericial estivesse lá em cima, com certeza a gente teria muito mais protagonismo. E valorizações, etc, etc. E valorizações, tá. É importante. Mas, enfim, a gente não tem esse componente da prova tarifada. Tem muito mais, as decisões elas têm muito mais a ver com a convicção que o conjunto probatório provoca naquele que vai decidir. E aquele que vai decidir tem a obrigação de construir também o seu raciocínio com base nessas provas. À exceção do júri, que tem essa garantia da convicção íntima do jurado. O jurado pode decidir por uma convicção íntima ou não. O juiz não. O juiz ele tem que analisar o conjunto probatório e construir a decisão dele em cima disso. Né? E não pode, não é cogente, enfim, não é uma determinação, ele pode valorar uma prova. Na verdade, ele pode não, ele deve valorar uma prova conforme a importância dessa prova. Né? Embora isso não seja uma disposição legal inafastável, tipo, essa prova vale mais do que a outra. Não. Dentro do contexto probatório, e aí a gente vai entrar na discussão da cadeia de custódia mesmo. Né? Se a ruptura da cadeia de custódia desvaloriza a prova a tal ponto dela ser imprestável ou não. Né? Qual é o nível? E aí a gente está acostumado a ter esse tipo de discussão. Né? Qual é o nível de contaminação de uma prova dentro de uma prova não pericial, de uma outra prova qualquer, de uma testemunha? Qual o nível, qual o valor que tu dá para um testemunho de alguém que comprovadamente lá adiante tu descobre que recebeu recebeu um valor, recebeu um carro, recebeu alguma benesse, mentiu. Né? Para usar a expressão mais clássica, ele mentiu no seu testemunho. Né? Qual valor tu vai dar para isso? Vai integrar no processo como prova e em algum momento tu vai ter que, né? Eu tenho que desconstruir essa prova, provar a mentira dele. E isso é valorado. Do mesmo jeito, a gente vai valorar a que ponto essa questão da ruptura. Aí, retomando, vai ser absoluto ou vai ser relativo? Né? É uma ruptura ou é só uma ruptura da cadeia de custódia ou é só um evento, uma intercorrência que não prejudicou o conteúdo probatório, o suporte da prova? Né? Afinal de contas, essa prova nunca saiu da salvaguarda do órgão pericial. E aí, é um pouquinho extensa essa parte, mas a questão que já colocaste também, da questão dos órgãos de criminalística terem meios, né, terem a obrigação, agora é uma obrigação legal, de custodiar, de armazenar a prova, né? Isso, tu olha ali e parece... É lógico, mas não é simples. Porque tu não pode, por exemplo, ter uma super sala, um super armazém, com inúmeros recursos de segurança, enfim, e tu colocar lá um veneno volátil junto com um documento contábil. Porque daqui a pouco tu vai entrar lá e aquele veneno volátil contaminou todo o ambiente e vai ficar todo mundo por lá mesmo. Vai dar local dentro do armazém. Né? Porque, enfim, era para ser uma piada, né? Que não foi. Mas, enfim... Então, a própria cadeia de custódia dentro do Código de Processo Penal prevê
né? Os vestígios têm que ser condicionados conforme a sua natureza, de forma que eles se mantenham íntegros e que eles possam ser não contestados, mas que eles possam ser reexaminados, né, em sede de processo. Ou seja, eles têm que servir como contraprova, né? E aí a gente tem elementos que degradam muito rápido, elementos que não vão degradar nunca, podem, né, por si próprio, serem aferidos, essa questão cortando um pouco, né? Cortou um pouquinho. Cortou? Fernando, deixa eu responder uma pergunta da Joseli. Ela agora assumiu aqui para mim a pergunta, mas eu li assim, ela perguntou se tem alguma previsão, se há quebra da cadeia de custódia, se há alguma previsão, alguma punição para se há quebra da cadeia de custódia. E a gente tem, né, ela inclusive falou na live, nós temos o artigo 158 que diz, né, proibir a entrada em locais isolados antes da liberação do perito, sendo tipificada fraude processual. Então, eu quero só trazer um pouquinho sobre esse tema, né? A fraude processual é um crime, está previsto no Código Penal, no artigo 347. Só que assim, Joseli, nós temos o dolo geral e o dolo específico, tá? E então, assim, para que o agente seja realmente, efetivamente punido, né, por fraude processual, ele tem que ter o dolo específico. O que é o dolo específico? É querer enganar o juiz ou o perito. Vamos pegar um exemplo clássico no interior. Um homicídio, temos... Não vou pegar arma de fogo, vamos pegar arma de fogo. Daí tem arma de fogo, tem projetil, tem estojo, tem cartucho, tem tudo. Aí tu chega no local, 2, 3 horas depois, o que acontece? A polícia, pode ser a civil ou a militar, daí tu chega assim... mas imagina, o cara tem 4, 5 tiros, tu não olha, tu não acha nada, né? Ele diz, não, perito, eu já recolhi tudo. Então, ele já recolheu a arma do crime, já colocou, inclusive, no saquinho, ele foi bem querido com a gente, já deixou tudo organizado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não tem fraude processual, porque não teve um dolo específico de querer enganar o perito ou o juiz. Isso eu quero deixar bem claro, tá, Joseli? Então, não é simplesmente assim, o local tá isolado, aí alguém entrou antes, alguma coisa, aí, aquela pessoa entrou lá. Não, tu não vai ser condenado por causa disso, tá? Tem que ter um dolo específico analisado num devido processo penal para ver se realmente houve por parte desse agente, né, se houve esse dolo de querer enganar. Então, tem que ter, assim, a quebra, essa quebra da cadeia de custódia, aqui que fala, né, proibida a entrada em locais isolados e tal. Tu tem que ter esse dolo específico, tá? Fernando, como é que nós estamos de horário? Falta pouquinho. Falta pouquinho. Falta pouquinho? Falta pouquinho? Falta pouquinho, São 19h58 agora. 58? 19h58. Ai, meu Deus. E agora? Pois é. Eu entrei em 59, 6h59. Tá, então... Mas quando for um confronto com força policial, vai recair na questão do dolo específico do dolo, né? Se eles não tiverem a vontade de enganar o perito, Ana, não tem fraude processual, entendeu? Então, 2 minutos, a Ana falou agora. 2 minutos, a Marília falou. Eu só queria, assim, só trazer um ponto também para a gente ficar da reflexão, né? A cadeia de custódia, então, muito perito de local, muito perito de laboratório, né? Então, assim, e como é que fica as situações da gente fazer a coleta, né? Então, assim, eu acho que tem que ser pensado pelo órgão, porque eu não tô numa situação ideal enquanto eu faço coleta. Eu tenho chuva, eu tenho frio, eu tenho condições adversas, eu tenho sol escaldante, eu tenho uma situação tensa, né? Então, eu gostaria, assim, que a gente tivesse esse intercâmbio para se construir essa cadeia de custódia. A cadeia de custódia, ela não tem que ser feita só por pensadores, e sim por quem também trabalha, né? Então, enquanto eu ali no local, a coisa funciona assim. Mas assim não dá. Então, tudo, às vezes, não pode, eu acho assim, por exemplo, os nossos envelopes, né? Eles trazem bastante informações, 28 segundos. Mas, às vezes, a gente não tem número do ofício, a gente não tem nada para colocar nisso. Então, o pessoal do laboratório, vamos tentar fazer o intercâmbio de informações. Fernando, obrigada, adorei, estou disposta para a terceira live, tá? Obrigada a todos pela audiência. Pode encerrar, 9 segundos. Valeu.
Agradecer a todos que acompanharam a live ao vivo.